Olá, é com muita satisfação e, sobretudo, gratidão que volto a me comunicar com você para lhe contar um pouco que a minha experiência ao lidar com reportagem política, opinião, sobretudo, me deu para comentar um fato político importante, que é o Brasil de hoje em dia, principalmente no que se refere ao poder judiciário, ao poder legislativo e ao poder executivo, que vivem em plena conivência, não convivência, como quer a Constituição. Pois bem, estava já me preparando para dormir, já era tarde da noite, quando um amigo me mandou ver uma notícia de que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, anulou todos os atos da Justiça Federal brasileira contra o doleiro Alberto Youssef. Alberto Youssef tem como profissão doleiro, é uma atividade fora da lei. Muitos até acham que é acima da lei porque lidam com muito dinheiro. Mas de fazer troca de moeda nacional e estrangeira fora dos limites impostos pela lei. Bom, o Alberto Youssef é o primeiro, o grande iniciador das informações obtidas pelo Ministério Público Federal, que é citado como instituição, pelo ministro Dias Toffoli na sua resolução, e que se prestou a fazer uma delação premiada nos termos da lei. Segundo Alberto, segundo Dias Toffoli, Alberto Youssef não é um fora da lei, mas é uma vítima dos agentes da lei, principalmente dos promotores e juízes. Segundo ele, o referido doleiro, que apesar desse nome é paulista, de ascendência árabe, foi alvo de um conluio entre a PF, o MPF e Moro, o juiz Sérgio Moro. O juiz Sérgio Moro é atualmente senador da República, eleito pelo voto popular, coisa que Dias Toffoli não foi. Isso não tira do Dias Toffoli a sua autoridade numa democracia, sendo juiz do Supremo, para considerá-lo um meliante, um delinquente, que prejudicou a vida de um cidadão e que está sendo agora, tendo agora a sua inocência resgatada pela mais alta Corte da Justiça. Corte da Justiça que está recebendo bastante críticas da população brasileira, que não está aprovando assim com muito entusiasmo, para não dizer o contrário, as suas decisões, principalmente quando, na quarta instância, na última instância, na mais poderosa instância de justiça da história do mundo, que tem nas mãos do doutor Alexandre de Moraes, praticamente o poder completo. Pois é, acontece o seguinte: o Ministério Público Federal é uma instituição, a Polícia Federal também. Se essas instituições estão cometendo esse tipo de delito, conluio, elas estão sendo atingidas naquilo que é de mais sagrado, na sua atividade. Então cabe ao Procurador-Geral da República e ao diretor da Polícia Federal contestar isso, se é que eles estão dispostos a contestar, porque o Dias Toffoli está numa caminhada, eu já tenho falado sobre essa caminhada aqui, para recuperar o prestígio que ele tinha e que perdeu com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que desgoverna o país em sociedade com Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, aquela associação entre Partido dos Trabalhadores de esquerda e Centrão, teoricamente de centro, mas também com alguma tendência para a direita. É isso aí. Então, é preciso lembrar que ele foi advogado do PT à época do Lula e foi advogado-geral da União, nomeado pelo Lula. E
Mas atualmente ele não goza de muita simpatia do Lula, porque o Lula, quando estava preso, tentou ir para o velório de um irmão que morreu e ele não deu a autorização necessária. É claro que isso é um gesto desumano, um gesto que não tem nada a ver com justiça e que ele errou feio. Mas aí o Lula volta ao poder e encontra ele, que foi nomeado pelo Lula para o Supremo, lá na sua cadeira, e ele exerceu esse seu poder com crueldade, né? As pessoas que testemunham contam que existe uma tentativa de aproximação dele em relação ao Lula, e eu aproveito do que essas pessoas dizem para dizer para você que esse liberalismo em relação a consequente, ano após ano, ao doleiro Albert Youssef, tem a ver com essa tentativa que até agora não teve sucesso de aproximação do Toffoli com Lula, principalmente o Toffoli no Supremo Tribunal Federal e com uma ligação de amizade antiga também com o Jair Bolsonaro, que sucedeu o Lula sendo eleito pela oposição ao PT. Isso é tudo lamentável, mas a verdade é que, sobretudo, fica mal, muito mal. Primeiro para o Ministério Público, que está agora dando uma de investigando uma tentativa de golpe. E a Polícia Federal, que é quem faz essa investigação. Então eu gostaria de saber, né, como essas autoridades que comandam essas instituições reagem, né? E aí, amanheceu o dia, e nesta quarta-feira eu encontro a notícia de que o chefe da Casa Civil do Lula, de novo presidente da República, o doutor Rui Costa, ex-governador da Bahia, fez uma piada com o presidente dos Estados Unidos. Ele disse que não dá para imaginar um cenário onde uma das duas maiores potências do mundo está preocupada com a 25 de março e coloca isso num documento internacional. Essa é uma resposta dele a um documento da USTR que citou a Rua 25 de Março como um dos maiores mercados de produtos falsificados do mundo. Ele acha que isso não deve preocupar uma potência como os Estados Unidos, mas não é isso que o Trump acha. Eu, pessoalmente, acho que todas as medidas que o Trump tomou até agora em relação ao Lula, ao PT, sobretudo ao Bolsonaro, no Brasil, são medidas que ajudam o Lula, que tornam inevitável a inelegibilidade de Bolsonaro e retira o Lula do fundo moral em que ele se encontra por causa da desaprovação popular, segundo as pesquisas de seu desgoverno. Mas o doutor chefe, ministro da Casa Civil, o Rui Costa não parece concordar muito comigo, o que não é muito estranho, não é mesmo. De qualquer maneira, é preciso considerar, primeiro, o certo desprezo da elite brasileira, a qual o doutor Rui Costa foi membro, né, tem em relação ao mercado popular. Esse mercado popular, ele é popular porque vende barato. E vende barato porque vende produtos falsificados ou não cobrado o imposto deles, da venda deles, né? Os os americanos podem estar exagerando, mas estão certos. O documento da USTR trata de um monte de coisa, mas esse fato específico da citação da 25 de março me é estranho, porque o PT se diz um partido de esquerda, ou seja, o partido do pobre, o partido do trabalhador, o partido de quem vai a 25 de março se beneficiar da venda de produtos falsificados ou não onerados pelo imposto, maior imposto mundial que é cobrado por um Brasil na miséria. O documento da USTR é duro,
diz que a falsificação continua generalizada porque as operações de fiscalização não são seguidas por medidas de penalidades de nível dissuasivo e interrupção de longo prazo dessas práticas comerciais ilícitas. Alguém duvida disso? O chefe da Casa Civil duvida disso? Não, mas ele disse o seguinte: e o Brasil passa por uma intromissão absolutamente indevida. É verdade. Toda intromissão fora do Brasil é indevida, mas talvez não fosse tão rastaquera da parte dele desprezar tanto a 25 de março. Ele não precisa ir lá, mas tem muito brasileiro que vai e gosta de pagar mais barato, viu, ministro? E até porque é pesadamente tarifado, não pelo Trump, mas pelo desgoverno do seu chefe e ao qual você pertence, doutor Rui. Bom, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Em té!